Nesse vídeo você vai entender os 5 pontos para poder investir no Santander. Primeiro, como ganhar dinheiro, depois o resultado do trimestre, os principais gatilhos de valor, os riscos que você deve monitorar e finalmente o valuation. Será que a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidade de negócio. Como a empresa gera dinheiro? A operação do Santander é dividida em duas unidades principais. A primeira unidade representa cerca de 75% da receita. As operações bancárias captam depósitos para conceder desde crédito pessoal, imobiliário, consignado, financiamento de veículos até capital de giro para pequenas empresas e grandes corporações. A segunda unidade representa cerca de 24% da receita, cobrando tarifas bancárias de cartões, administração de consórcios, corretagem via Santander Auto e Toro Corretora, gerando uma comissão sobre uma base de 34 milhões de clientes ativos. Agora que entendemos as unidades de negócio, vamos ver como esse operacional vai se refletir nos resultados. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita total gerencial ficou praticamente estável no trimestre, menos de 1% de crescimento, atingindo cerca de 21 bilhões de reais. A causa dessa estagnação no crescimento na receita está na estratégia de reduzir empréstimos para baixa renda e microempresas que estão com alto nível de endividamento. O índice de eficiência operacional encerrou o período em cerca de 38% no trimestre, uma melhora de cerca de 1%, que foi direcionada pelo fechamento de agências e o corte de gastos com marketing. Esse índice informa que a cada R$ 100 de receita, R$ 38 são gastos para administrar e operar o banco. O esforço do banco está sempre em diminuir cada vez mais esse índice, gerando assim mais lucro na operação. O lucro líquido atingiu 3,8 bilhões no trimestre, uma contração de cerca de 2%, gerando um retorno sobre o patrimônio líquido de 16%. A rentabilidade caiu cerca de 1%. O banco está fazendo a seguinte estratégia: está trazendo o lucro de outras subsidiárias para o CNPJ do banco, o que reduz o lucro no curto prazo, porque paga mais imposto, mas aumenta no médio prazo, porque ele melhora a qualidade do seu capital. Sobre a saúde financeira, o índice de capital principal, o 7.1, fechou o trimestre em 11,2%, recuando 30 pontos base. Se o banco enfrentar uma crise ou uma onda de inadimplência, é o capital principal que absorve o impacto primeiro, e o patamar atual é considerado adequado, com cerca de 3% acima do exigido pelo Banco Central. Se esse vídeo está te ajudando a entender os resultados da empresa, segue o canal no botão aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. A companhia não fornece guidance oficial para o ano, mas tem como meta um retorno sobre o patrimônio líquido, um ROI de pelo menos 20% até 2028. Agora que entendemos o resultado, vamos ver o que pode destravar valor para a ação. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. Primeiro gatilho é a estratégia de conceder menos crédito para o segmento de baixa renda e aumentar a fatia de financiamento imobiliário de veículos, porque possuem garantias reais. A estratégia visa reduzir o provisionamento contra devedores duvidosos, o que hoje é um dos principais vilões do resultado da companhia. O segundo gatilho é o direcionamento do lucro tributável, que hoje está nas subsidiárias, para o CNPJ principal do banco, pagando o imposto com créditos tributários acumulados. A empresa paga o lucro com esses créditos tributários acumulados, o DTA. O que isso faz na prática é transformar o DTA, que é estéril, em caixa a ser rentabilizado pela tesouraria, melhorando o ROI da companhia. Mas como nada é garantido, precisamos monitorar o que pode dar errado. Quarto bloco, os riscos que o investidor precisa monitorar. O primeiro risco é a contínua piora no atraso de pagamentos de empréstimos de pequenas e microempresas. Os patamares de juros atuais no Brasil sufocam o fluxo de caixa das empresas de menor faturamento, gerando novos atrasos judiciais, o que aumenta o provisionamento e gera prejuízo ao banco. O segundo risco é a competição acirrada com os bancos digitais, com destaque para o avanço do Nubank, que captura clientes com isenção de tarifas e plataformas de investimento. Os bancos digitais forçam Santander a abrir mão de tarifas de conta corrente e corretagem para não perder
o investidor de alta renda, atacando diretamente a unidade de comissões. Colocando as vantagens e os riscos na balança, vamos para o que interessa. Quinto bloco, valuation. Afinal, o Santander está barato hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando o topo próximo a R$ 19,00 e um vale perto de R$ 14,00. Apesar do resultado do primeiro trimestre vir em linha com o consenso do mercado, alguns pontos ainda preocupam o mercado, como o aumento na inadimplência e a queda no ROI. O múltiplo preço sobre o lucro projetado é de cerca de 6,5 vezes para 2026. E quando invertemos o lucro sobre o preço, temos um ganho ou earnings yield de 15% sobre cada real investido. Projetamos esse múltiplo em 2027 para 5,7 vezes. Ele vai criando um desconto frente ao preço atual da ação, direcionado pela melhora do ROI. O retorno sobre o patrimônio líquido é de 16% em 2026 e projetamos um aumento sequencial em 2027 para 17% e 18% em 2028. A rentabilidade cresce apoiada pela redução nas despesas com provisões de crédito, após a limpeza dessas linhas de crédito mais arriscadas na baixa renda. Sobre os dividendos projetados, projetamos um dividend yield de cerca de 7% para 2026, considerando um payout na companhia em torno de 50%, que é a fatia do lucro que é distribuída aos seus acionistas. Estamos utilizando a média histórica na projeção dos dividendos, mas seguindo o ciclo de crédito do setor bancário, o payout poderia cair para 40%, diminuindo assim o dividend yield. O valor patrimonial por ação projetado é de cerca de R$ 13,00 para 2026. Na cotação atual, o mercado está negociando o banco ao múltiplo de uma vez o seu valor contábil. O banco está melhorando a qualidade do seu capital, porque está consumindo créditos tributários diferidos e o capital tangível que fica pode ser remunerado pela tesouraria do banco na Selic. E finalmente projetamos o lucro por ação em cerca de 2,16 para 2026, seguindo um aumento para 2,40 em 2027 e 2,70 para 2028. O crescimento do lucro é sustentado por dois fatores: o aumento do patrimônio do banco e a melhora gradual do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O Banco Santander compete diretamente com o Bradesco e o Itaú no segmento de varejo bancário, atendimento de baixa, média e alta renda, cartões e mercados de capitais corporativos. Atualmente, o Itaú apresenta um ROI mais elevado, em torno de 25%, enquanto o Bradesco está em 15% e o Santander está em torno de 16%, projetando voltar a 20% após 2028. A nossa indicação para o Santander é de compra. O nosso preço-alvo é de R$ 19,00. A ação está sendo negociada hoje com uma margem de segurança de 35%. A nossa recomendação de compra se sustenta em três pilares principais. O primeiro pilar é a convergência do ROI para uma faixa projetada de 20% após 2028, superando o custo de capital e gerando mais lucro para o banco. O segundo pilar são os dividendos projetados, que remuneram o acionista de forma relevante no longo prazo, além da perspectiva de ganho de capital. E o terceiro pilar é a margem de segurança em cerca de 35%. Mesmo usando premissas conservadoras, chegamos a um preço-alvo de R$ 19,00, que deve exigir paciência do investidor. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a Carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!